Oi, gente, meu nome é Christian Dunker, eu sou psicanalista, professor do Instituto de Psicologia da USP e eu tenho um canal no YouTube, o Christian Dunker, onde eu respondo perguntas sobre psicanálise, sobre filosofia, sobre psicopatologia, cinema, política. Então, convido vocês a se inscrever no meu canal e a assistir o conteúdo dele aqui no 247, o querido 247, que está nesse projeto tão importante de compartilhamento de saber e de abertura de mundos. Obrigado. Bem-vindos ao Falando Nisso de hoje, abordando a pergunta de Edi Lino, né? Que é uma pergunta sobre o preconceito e o ódio de algumas pessoas à homossexualidade e a concepção psicanalítica de homossexualidade. Por que aconteceria essa aversão, né, cultural à bissexualidade ou à homossexualidade? Então esse é um tema bastante polêmico, porque durante algum tempo a psicanálise tomou a homossexualidade como que o Freud chamava assim dos invertidos, né, como um tipo de patologia, né? Apesar de em algumas cartas, uma carta famosa, a mãe de um homossexual, o Freud mostrar uma atitude completamente assim despatologizante em relação a essa orientação, é inegável que está na história da psicanálise esse entendimento da homossexualidade e que não lhe era específico. Isso era um entendimento que estava presente na psiquiatria, principalmente a partir de um autor chamado Krafft-Ebing, né, que juntou o tema clássico, né, moral da homossexualidade como um desvio, né, como um exercício anormal da sexualidade, com essa tentativa da psiquiatria de estabelecer, então, qual que é a distinção entre o normal e o patológico. Esse entendimento, hoje, ele foi completamente abolido, né, tanto na psicanálise quanto na psiquiatria. Então, vamos deixar bem claro que a homossexualidade ou homoerotismo não é uma patologia, né? É uma disposição, é um tipo de fantasia, é uma escolha de objeto, como dizia o Freud, né? O Freud pensava a sexualidade baseando-se em dois processos. Os processos de identificação, então, aquele ou aquela com quem que você quer ser como, e a partir disso, aquele ou aquela que você quer desejar, né? O desejo e identificação são, então, dois processos que estão sincronizados. De onde vem a aversão, vamos dizer assim, ainda, infelizmente, tão presente à homossexualidade, né? Isso pode admitir um pré-entendimento psicanalítico, né? Na verdade, a psicanálise entende que a sexualidade humana ela é construída, ou seja, não tem nada de natural, ela depende das nossas experiências, ela depende do nosso curso de vida, ela depende de como a gente vai resolvendo essa equação entre identificação e escolhas inconscientes de objeto, ou seja, que vão formando o nosso desejo a partir de fantasias. O segundo ponto muito importante para a psicanálise é que todos nascemos bissexuais. Novidade, alô. Então, quando a gente nasce, nada diz que a gente vai desejar alguém como nós, alguém diferente de nós, a gente vai ser homossexual ou heterossexual. Não tem nada de natural nesse caminho. E, no fundo, as duas tendências, né? Há muita gente que critica esse binarismo, mas era como Freud pensava a coisa. Esse binarismo, ele vai permanecer em todos nós. O que acontece é que uma parte, né, acaba sendo recalcada, acaba sendo excluída, acaba sendo negada, e a outra assume, vamos dizer assim, o controle consciente. Assume a direção das nossas escolhas sexuais, assume a direção da nossa vida afetiva, né? Mas isso não significa que o polo, vamos dizer assim, inverso não esteja presente, né? E isso quer dizer o quê? Que quando a gente vê alguém que toca nesse lado, vamos dizer assim, que a gente recalca, que a gente não quer saber e que foi importante para a gente se tornar quem a gente vai reagir o quê? Com uma espécie de ódio, com uma espécie de não quero saber disso, não quero saber de pessoas que me lembram que no fundo somos todos bissexuais. Que no fundo a orientação para um lado e para o outro é relativamente plástica, ela é não determinada, né? Ou não absolutamente determinada. E essa dificuldade de lidar com a diferença, mas não é a diferença que é pertencente ao outro, é aquela diferença que causa
que faz lembrar, que toca numa diferença que cada um de nós tem que resolver. E aqueles que não resolveram muito bem, como é que eles vão reagir a isso? Elas vão então mobilizar raiva, ódio, segregação, preconceito, sobre aquilo que no fundo não conseguem aceitar em si mesmos. A teoria, infelizmente, é meio simples. Muita gente diz, pô, mas é só isso? É só isso. A gente pode, vamos dizer assim, alocar outros argumentos, complexificar, mas no fundo a homofobia, ela aponta para uma fantasia homossexual naquele sujeito que está mal resolvida, que está mal encaminhada, que está maltratada. Então, em vez de cuidar de si, ele se dedica a atacar os outros. É simples assim, infelizmente. Se trata de uma escolha inconsciente, né? Uma escolha que não é volitiva, que não é assim, não, agora eu quero gostar de mulheres ou de homens. É uma escolha que, vamos dizer assim, vai se processando sem que a pessoa tenha muita autonomia sobre isso, sem que ela consiga propriamente determinar um caminho ou outro, né?